Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o Approvals utilizando o Power Automate e o Dataverse. O Approvals nada mais é do que um aplicativo do mundo da Microsoft, ali dentro do Power Platform. Tá? Você vai encontrar ele ali dentro do seu Microsoft Teams. Tá? Você pode iniciar aprovações ali manualmente. O que eu quero mostrar aqui no vídeo é como automatizar isso. Tá? Mas explicando o Approvals em si, ele vai te dar ali um pouquinho de... Dentro das suas aprovações, né, você vai ter ali toda a parte de auditoria, tá? A gente pode trabalhar com aprovações ali de forma estruturadas e não estruturadas em equipes, né? O que que é isso? Eu posso mandar aprovação para uma pessoa, ela vai aprovar ou reprovar, beleza? Eu posso mandar aprovações para mais de uma pessoa, então 2, 3, 4, 5, mando ali aprovações para todas essas pessoas. O primeiro que aprovar ou reprovar é o que vale. Então, o primeiro aprovou, está aprovado. O primeiro reprovou, está reprovado. Ou eu posso mandar ali para mais de uma pessoa, então 2, 3, 4, e eu espero que todos aprovem para aprovar de fato ali a minha aprovação, ou que todos reprovem para reprovar de fato ali a minha aprovação. Eu aguardo todo mundo responder para que eu tenha uma decisão final. Então vamos lá. Ah, o que eu tenho aqui já, tá? Eu tenho um aplicativo Model Driven Apps chamado YouTube e a minha tabela chamada despesa. Dentro dessa tabela eu criei aqui alguns campos, né? Criei o campo de o valor, campo de data, o campo de aprovador, que ele é um campo lookup para os meus usuários. Então tá aqui. Coloquei tudo isso dentro de um formulário, coloquei essa tabela dentro do aplicativo. Tá aqui o meu aplicativo com a tabela de despesas. Estou criando uma nova despesa aqui. Então, qual que é a ideia, tá? A ideia é que eu venha aqui, eu crie a minha despesa. Então, vamos lá, ó. Estacionamento no dia 13 de janeiro, no valor de R$ 35,00. E o meu aprovador vai ser o System Administrator, tá? Que é o usuário que eu tenho aqui dentro desse meu ambiente, tá bom? Então, olha só, eu crio aqui a minha despesa e a ideia é que quando eu clique em salvar, vá uma aprovação para esse usuário, para ele falar, olha, aprovado ou reprovado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar este campo de aprovado ou reprovado. Eu vou utilizar aqui mesmo o meu campo de razão do status. Então, vou abrir aqui ele, o campo do razão do status da minha tabela de despesa, e eu vou colocar aqui, ó, que eu vou criar uma opção para os meus inativados. Então, a gente vai ter o reprovado e o aprovado, tá? Vou salvar aqui as opções. Feito. Legal. Então, olha só, já tenho as opções. Agora eu preciso criar a automação que vai fazer isso. Como que a gente faz? Vamos lá no Power Automate. Então, criei aqui um Power Automate, tá? Dei o nome aqui, ó, despesa, criar aprovação na criação de uma despesa. Então, vamos lá. Qual é o tipo de alteração? É quando eu estou adicionando na tabela despesa. O meu escopo, ele vai ter organização. E aí, vamos lá. Eu vou só melhorar aqui o meu nome, o nome da minha etapa, né? Então, quando uma despesa é criada, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês com relação a como que a gente vai montando o fluxo, tá? Pode ser que no seu caso aí você não precise fazer isso, mas eu acho que é interessante. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa é validar se eu tenho informação no campo que eu preciso, né? Então, qual que é o aprovador? O aprovador está vazio? Então, se ele tiver vazio, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não tenho aprovador. Eu vou por assim, ó, aprovador não contém dados.
Ou eu poderia, aprovador contém dados, né? Vai ficar até melhor aqui para a gente. Então, aprovador contém dados, então empty e o aprovador aqui, eu vou pôr aqui como false. Então, se ele não for vazio, aqui ele vem para o sim, tá? Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a aprovação. Se você procurar aqui por aprovações, aprovação, você vai encontrar aqui ó, aprovações. Esse cara é o que a gente vai utilizar, tá bom? Clicou nele. Então, eu posso criar uma aprovação, aguardar uma aprovação, iniciar e aguardar uma aprovação, ou aguardar uma aprovação por texto. Nós vamos usar este daqui, ó, iniciar e aguardar uma aprovação, tá? Então, olha só, ele vai criar aqui a conexão, pronto, criou. O que é importante, tá? E aí, quero que vocês entendam. Quando a gente está trabalhando com ambientes ali dentro do Dataverse, quando eu inicio esse cara aqui, quando eu crio esse aprovação, a primeira vez que eu rodar esse fluxo, ele vai instalar as soluções das aprovações do Approvals dentro do seu Dataverse, tá? Por que eu estou falando isso? Se você criar isso em Dev, vá para outro lugar, você precisa rodar uma vez as aprovações para que as soluções sejam instaladas antes de você levar esse seu fluxo, né, essas melhorias para o ambiente ali, homologação, produção, seja lá o que for. Tá? Isso é muito importante, senão você vai ter erros aí, não vai entender o que está acontecendo. Então, olha só, eu vou criar aqui as aprovações. Lembra que eu falei que eu posso ter aqui, ó, primeiro a responder, todos devem aprovar, aguardar todas as respostas. Então, o que eu vou usar aqui? O primeiro a responder, porque eu só vou mandar para uma pessoa, é o suficiente aqui para mim. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho aqui, ó, o título, então, né, o título ali da minha aprovação, então eu vou por assim, ó, despesa, e aí eu vou colocar o nome da minha despesa. Então, procura aqui o campo nome, é exatamente esse cara que tem aqui dentro do meu Dataverse. Nome atribuído a, eu vou colocar aqui o meu contato, desculpa, o e-mail, tá? E como que eu faço isso, né? Eu tenho o meu aprovador, que é este cara aqui. Então, se eu clicar aqui no meu aprovador, nós temos dentro dele os dados do aprovador, né? Que está na tabela de usuário, ou seja, eu tenho o meu e-mail lá dentro. Então, é isso que eu vou buscar, tá? Como que eu faço isso? Então, olha só. Antes, eu vou colocar aqui ó, um novo conector Dataverse. Eu vou fazer um get. Eu vou pegar a informação de uma linha, vou dar um obter aqui. Só vou jogar ele antes da aprovação. Então, eu vou procurar na tabela de usuários. Ele está em inglês aqui. Então, está aqui, ó, user, pronto, users. O que eu vou mandar aqui? Eu vou mandar a informação do meu aprovador, o valor, que é o guide, né? O valor interno dele. Então, eu vou por aqui, ó, obter uma linha por ID, vou por aprovador e vou retornar todas as informações que eu tenho lá dentro, tá? Eu poderia, né, por performance, selecionar as colunas que eu quero, mas vou trazer tudo por enquanto e vou colocar aqui e-mail. Olha só, ele já trouxe aqui, ó, obter uma linha, que é essa ação aqui que eu estou executando. Então, eu quero usar aqui o e-mail primário, por exemplo. Tá aqui, ó, primary email, é esse cara aqui que eu vou usar, tá? E aí, eu posso colocar aqui detalhes, tá? Então, o que são os detalhes? É a descrição que vai vir ali dentro do meu approvals. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui assim, ó. Uma nova despesa foi cadastrada e precisa de aprovação. E aí eu quero colocar os dados dessa despesa. Então, eu quero colocar o nome, a data e o valor. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Eu vou colocar nome, data, valor. E aí, aqui dentro, eu coloco as informações. Então, vamos lá. Nome, eu vou colocar aqui a data e eu vou colocar aqui o
valor. Aí tem que procurar exatamente o campo que nós precisamos, que é esse cara aqui, o valor, tá? Legal. Pô, Jimmy, se eu quiser assim, ele vai ficar legal, só que eu queria dar um destaque aqui para esse nome, por exemplo. Como é que eu faço? Se eu colocar aqui, ó, asteriscos, e aí vocês podem brincar aí, né? Mas tem outras formas também de melhorar a visibilidade, né, e o UX ali dentro dos approvals. Essa é uma delas, fica bem bacana. Eu vou mostrar para vocês depois como que ele vai ficar. Simples assim, olha só. Vou clicar aqui em salvar e aí nós vamos executar o nosso fluxo. Como que a gente vai fazer isso? Ele é um fluxo automatizado, ou seja, ele vai ser executado quando uma despesa for criada. Ó, ele até me deu o insight aqui que eu comentei mais cedo, né? Ele vai instalar. Ele ainda não tem instalado, mas ele instala quando a gente executar o fluxo. Então, olha só, eu vou por aqui que eu vou executar esse cara manualmente. E aí, eu vou lá e vou criar essa minha despesa. Eu não tinha salvo ela ainda. Agora eu salvei. Pronto, já já ele vai capturar aqui. Aqui, ele capturou. Lembrando, tá? Que a primeira vez que você rodar, ele vai demorar um pouquinho para instalar. Deixa ele instalar, depois roda de novo o seu fluxo. E aí você vai ver que ele vai estar funcionando. Mas olha só, ele executou, entrou aqui, está aqui, ó, aguardando. Então ele fica aguardando até que alguém tome a ação, tá? Então aqui, ó, eu recebi um e-mail, se eu abrir aqui o e-mail, ó, é um e-mail da Microsoft Power Automate. Então tá aqui, ó, despesa e estacionamento. É exatamente ali o nome que a gente colocou, né? Despesa e o nome lá da despesa. Então tá aqui, ó, quem foi que solicitou essa aprovação, quando foi criado e ali as informações que nós colocamos ali na nossa descrição. Lembra? Uma nova despesa foi cadastrada e precisa de aprovação. Olha só que bacana, aqueles asteriscos que nós colocamos aqui, ele fica em negrito. Então tá aqui, ó, estacionamento, a data. Pô, a gente poderia ter melhorado essa data, né? Deixado ela no formato que nós utilizamos aqui no Brasil. O valor, eu poderia ter colocado também aqui o R, o cifrão, para melhorar, né? São coisas que a gente pode aperfeiçoar. Mas tá aqui, olha só, as informações dentro do meu e-mail, tá? Eu posso, por aqui mesmo, clicar em aprovar ou rejeitar e posso mandar até comentários, tá? A mesma coisa eu vou conseguir fazer dentro das aprovações no Teams. Aqui dentro, olha só, eu tenho uma atividade aqui em cima. Quando eu clico nela, olha só, ele vai me mostrar as aprovações aqui também. Então tá aqui, ó, solicitado, as mesmas informações que a gente viu lá no e-mail, eu posso aprovar ou rejeitar, tá bom? Então, até o momento, né, se a gente vir aqui no nosso fluxo, eu não estou fazendo nada depois do meu fluxo. Então, se eu aprovar ou rejeitar, por exemplo, eu vou rejeitar, ele vai enviar a minha resposta. Ele vai capturar ele aqui a qualquer momento, mas ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele capturou aqui a resposta de rejeitado. Pronto, né? Não pus nada para fazer depois disso. Então, vamos melhorar um pouquinho aqui esse fluxo. O que a gente vai fazer? A gente vai capturar a informação que estava aqui dentro da aprovação. Como que a gente faz isso? Né? Vamos abrir novamente aqui o fluxo, a execução do fluxo para vocês verem. Olha só. Então a gente tem o campo aqui, ó. Resultado é reject, tá? Então é isso que nós vamos utilizar. Então olha só. Então, a gente vai criar uma condição aonde a gente vai pegar o resultado. Então se ele for igual a reject, então eu vou por aqui, ó. Resultado igual a reject. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, na verdade, atualizar o registro, né, que foi criado ali, tá? Então eu vou procurar aqui a opção de atualizar, cadê você? Aqui, ó, atualizar uma linha. Então eu vou dar o nome dele aqui de atualizar uma linha rejeitado.
O que que eu vou atualizar? Eu vou atualizar a minha tabela de despesa. Qual o registro da tabela de despesa? O registro que ele criou aqui em cima, né? Então, eu vou o próprio registro aqui quando uma despesa é criada. Então, esse cara aqui que eu vou atualizar. E o que que eu vou atualizar nele? Aqui, ó, o status reason eu vou colocar aqui como reprovado. E o meu status, né? Porque o status reason ele está vinculado ao status, então eu preciso trocar aqui também para inativo, tá? E aí do outro lado, então, se ele não for aprovado, ele vai ser rejeitado. Então, eu copiei aqui esse meu cara todo, vou colar ele aqui. Às vezes ele não funciona, vamos criar na mão, não tem problema. Então, vamos lá, vamos procurar aqui, ó, atualizar uma linha, vamos fazer tudo novamente. Ó. Vamos procurar a tabela de despesa. A gente vai colocar o ID aqui, que é a própria despesa que foi criada lá em cima. E aí, nós vamos alterar o status para inativo e o status reason para aprovado. Então, vou deixar aqui só para a gente não se perder nos nomes, aprovado. Beleza, agora sim. Agora a gente tem uma execução depois do approvals, depois que ele vai aguardar a informação ali, a resposta do meu aprovador. Então, o que que eu vou fazer, tá? Olha só, eu já tenho um registro aqui, eu não vou criar outro, eu simplesmente vou executar novamente utilizando o último gatilho, que é o gatilho desse registro aqui. Então, se eu abrir o registro aqui, vocês vão ver que ele ainda está ativo, tá? E aí agora, olha só, ele executou aqui o fluxo, pronto, está aguardando, reparem que ele ainda não executou a etapa de baixo, porque ele ainda está aguardando a aprovação. Então, a partir de agora, se eu vir aqui, ó, e aprovar ou reprovar, eu vou, por exemplo, aprovar, ele vai aqui, enviou a resposta, se eu for aqui no meu fluxo, eu vou conseguir enxergar, ó, ele foi aqui para o lado direito, ou seja, ele não foi rejeitado, ele foi aprovado, ele atualizou aqui para aprovado. Se eu atualizar minha página, esse registro agora vai estar inativo, né? E utilizando aquele status reason de aprovado que nós acabamos de alterar. Então tá aqui, ó, inativo e ele também está aprovado aqui, o campo não está aqui no formulário, por isso que a gente não consegue ver. E tudo isso está sendo notificado, ó, via Teams, via e-mail. Então, se eu tentar, por exemplo, né, esse foi o primeiro e-mail que eu recebi, agora esse é o segundo. Eu já aprovei aqui. Se eu tentar abrir no e-mail, olha só, eu não vou conseguir aprovar de novo. Ele fala que já foi aprovado. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é como que funciona, né, a ideia desse approvals aqui dentro. Ele é bem bacana. Estou mostrando de uma forma bem simples, tá? Mas, cara, a gente pode fazer muita coisa com essas aprovações aqui. Consigo pegar mais detalhes, né? O que a pessoa respondeu ali e trabalhar com isso. É muito bacana, vale muito a pena utilizar esse cara aqui. Aproveitem, abusem e usem aí do Approvals. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilhe aí com seus colegas.